Boa tarde, meus amigos. Mais uma vez aqui para trabalhar, para estudar, para nos relacionarmos através dessas lições belíssimas da doutrina espírita, essas da coleção Fonte Viva, ditadas por Emmanuel a Chico Xavier, na psicografia abençoada de Chico Xavier. Estamos sempre felizes de poder estar com vocês, de poder dizer o quanto eu amo a doutrina espírita, quanto ela tem feito pela minha existência e pela existência das pessoas que eu me relaciono, que eu conheço, os depoimentos, as situações que eu tomo conhecimento, tudo, enfim, o que ela nos ensina, a vida que nós ganhamos dentro desse conhecimento, porque realmente é uma lição tão profunda que nós ganhamos qualidade de vida. Obrigada, meus irmãos. Hoje nós vamos estudar o livro Fonte Viva, da coleção Fonte Viva, mesmo nome da coleção, na psicografia de Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Nós trouxemos a lição Ante o Cristo Libertador. E diz a passagem escolhida por Emmanuel: Eu sou a porta. Jesus, João 10:7. Por que será que Jesus teria mencionado aos apóstolos, aos discípulos, que ele era a porta? Possivelmente porque tanto ontem quanto hoje os homens buscam melhorias, entre aspas, através de portas diversas, mas a maioria das vezes não pela porta certa, não pela porta que convida a uma realidade melhor, maior, mais profunda, mais verdadeira. E a porta verdadeira é a porta que nos leva ao caminho certo, abençoado, aos páramos celestes. Essa é a porta verdadeira, a porta que nos ensina, que nos mostra que os ensinos de Jesus são eles que nos indicam o melhor caminho, a melhor maneira de deambular pela nossa existência. Nós temos uma existência cheia de altos e baixos. Nós vivemos num planeta de provas e expiações. E essa existência, por certo, não nos convida a portas largas, porque as portas largas nos levam às coisas do mundo. E as coisas do mundo são muito, além de passageiras, são muito negativas. Elas não nos convidam a alegria, a uma paz que fica permanente em nós, que fica em nós. Ela nos convida a uma ilusão. A porta larga é a porta que nos leva, ao contrário, a muitos erros, a muitos descaminhos. E a porta estreita é exatamente aquela que nos leva a Jesus. É a porta que Jesus diz, eu sou a porta. Realmente ele é a porta que nos convida ao amor, à serenidade, à paz, à luz, à profusão de amor, de ensino, de coisas boas, de poder viver as coisas de Deus vivendo no mundo. Nós já poderemos antever, através da porta de Jesus, que é Jesus, essa porta que é a porta estreita, nós poderemos antever aquilo que nos aguarda para diante. Não importa o tempo que será, não importa se antes ou depois da desencarnação, não importa quando, importa
qual porta vamos escolher, que caminho vamos preferir. E é nesse sentido que Jesus fala: eu sou a porta, não existe outro caminho que leve à espiritualidade maior se não for pelo caminho que Jesus nos indica, e ele é a porta. Vamos ver o que Emmanuel nos fala a respeito dessa passagem em que Jesus diz: eu sou a porta. Segundo os léxicos, a palavra porta designa uma abertura em parede, ao rés do chão, ou na base de um pavimento, oferecendo entrada e saída. É a descrição do que é uma porta. Entretanto, simbolicamente, o mundo está repleto de portas enganadoras. Dão entrada sem oferecerem saída. Quantas portas nós temos que encontramos pelo caminho, que nos parecem tão prazerosas, tão edificantes, tão bonitas, tão atraentes. E nós somos convidados porque o mundo nos convida. Ele nos convida a entrar nessas portas. E sempre nós falamos aqui, o mundo nos atrai e depois nos trai, como diz Dona Isabel. É verdade, o mundo nos atrai com portas luminosas, fluorescentes, maravilhosas, portas largas, cheias de flores, cheias de guizos, alarmes, tudo que nos chama atenção para nós seguirmos por essa porta, para entrarmos por ela. Mas depois que entramos, nós não encontramos saída. Nós não encontramos a saída. Ficamos ali presos nessa ilusão que parecia doce, mas doce não tem nada. É amarga, profundamente amarga. É aquela ilusão que se desfaz e fica só o amargor. É uma tristeza, mas é verdade. Essas portas largas nos convidam, mas depois nos traem. Elas não têm saída. Algumas delas são avidamente disputadas pelos homens, que, afoitos na conquista de posses efêmeras, não se acautelam contra os perigos que representam. Veja só, elas chamam a atenção aos homens pela conquista que eles podem conseguir, o que eles podem conseguir de posses, de bens de consumo, de tudo que eles podem adquirir, mas é tudo efêmero, porque, na verdade, a vida é efêmera, a vida é passageira. Então, o que você puder adquirir dessas posses, através dessas portas, essas posses, através das portas, tudo será passageiro se as portas não são de Deus. São portas do mundo, as portas do mundo. E aqueles que entram por elas não se acautelam contra os perigos que elas representam. Eles não tomam o menor cuidado, vão seguindo e depois se desenganam, se desiludem, choram, sofrem no mundo porque vivem buscando ter mais do que ser. Porque, na verdade, essas portas tão convidativas, elas nos chamam a ter, mas não nos chamam a ser. Ser aquele espírito eterno que se prepara para a imortalidade. Isso é o que nós precisamos ser. É um espírito eterno que está no mundo de provas e expiações e se prepara para a imortalidade. Essas portas que nos levam a coisas passageiras nos enganam, nos levam a tristezas, a choro, a ranger de dentes. Nós precisamos estar em paz com o nosso coração e precisamos procurar a porta que nos dá a certeza dessa imortalidade.
Muitos batem à porta da riqueza amoedada. Alexa, volume 3. Alexa, volume 2. Desculpa, meus filhos, é que o som está muito alto. Muitos batem à porta da riqueza amoedada e, depois de acolhidos, acordam encarcerados nos tormentos da usura. Muitos vão em busca do dinheiro, que acreditam ser fácil de encontrar através dessas portas chamativas. E eles se enroscam, eles se envolvem tanto com dinheiro, se deixam levar pelo prazer de mais ganhar, de mais ganhar, de mais ganhar, de tal maneira que quanto mais eles amontoam, mais eles querem amontoar. Porque, na verdade, existe um problema com o homem, entre parênteses agora. Ele não se satisfaz com o necessário, ele quer mais. Isso é comum no homem, é preciso tomar cuidado com isso. Nós temos que saber o limite do ter, do necessário, e não passar desse limite leva-nos a esse problema. Esse é um dos problemas. Ter muito, dinheiro principalmente, posses, e depois fica retendo, porque o egoísmo também faz com que o homem retenha o que ele tem. E ele retém e se transforma num usurário. Ele é usurário. Então, quando a usura toma conta dele, ele se transforma num homem muito pequeno, porque esse espírito está sofrido, está preso no meio de tanto dinheiro, e a imortalidade encontra-se distante dele, porque ele se perdeu no meio da busca incessante por essa fortuna, que era só uma questão de sonho, porque é efêmero. Porque quando Jesus pergunta ao homem, isso tudo que você acumulou, para quem será? E se hoje vierem te pedir a tua alma, isso tudo que você acumulou, para quem será? Ou seja, no dia que nós desencarnarmos, tudo que nós acumulamos, para quem será? O usurário vai seguir espiritualmente procurando esse dinheiro, que já não existe mais, mas no inconsciente dele ele existe. E ele vai sofrer porque ele pensa que tem e não tem. Então, esse ter e não ter gera, nesse espírito aturdido, desencarnado, profundo sofrimento. É a usura que causa nos espíritos desencarnados, não só no encarnado, que gera sofrimento, mas no desencarnado muito mais. Portanto, prosseguimos dizendo com Emmanuel, inúmeros forçam a passagem para a ilusão do poder humano e despertam detidos pelas garras do sofrimento. Não só buscar o dinheiro, mas buscar os prazeres do mundo. Também acontece o mesmo. Ele termina, esse espírito, que somos todos nós, terminamos detidos pelas garras dos sofrimentos se nós entramos pela porta que nos convida para prazeres efêmeros. Muitíssimos atravessam o portal dos prazeres terrestres e reconhecem-se de um momento para outro nas malhas da aflição e da morte. Se envolvem com os prazeres terrenos, e tão doces são esses prazeres, aparentemente doces, que ele mergulha nesse prazer, ele se deixa levar por essas águas que para ele são doces, mas na verdade são profundamente amargas. São muito amargas, tanto amargas que ao final, de um momento para o outro, diz Emmanuel, ele se encontra nas malhas
da aflição e da morte, no meio desses prazeres efêmeros que o envolvem, o enredam em malhas tenebrosas. O Cristo, porém, é a porta da vida abundante. Somente o Cristo pode fazer com que nosso espírito imortal entre no rumo da imortalidade e encontre a imortalidade, que essa é a finalidade de todos nós. Nós viemos para essa imortalidade, para sempre, viver para sempre, e não para prazeres passageiros. Portanto, o Cristo, porém, é a porta da vida abundante. Com ele, submetemo-nos aos desígnios do Pai Celestial. E nessa diretriz, aceitamos a existência como aprendizado e serviço. Aceitamos a existência como de fato ela é. Aprendizado e serviço para todos nós. Nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos encarnados para aprender e para servir. Então, será a vida um aprendizado e um serviço. E para que entremos por este caminho de aprendizado e serviço, temos que passar pela porta que é Jesus. Porque se nós fugirmos por outras portas, vamos cair na situação que falamos anteriormente, do desengano, da desilusão, da porta falsa. Portanto, a porta verdadeira é a porta com Jesus e por Jesus e com Ele. E vamos, então, entrar na porta onde teremos o serviço e teremos o aprendizado, que precisamos tanto para progredir. O nosso progresso é a nossa meta. Nós precisamos progredir para amanhã sermos mais do que somos hoje. Amanhã podermos servir mais do que servimos hoje, em favor do nosso próprio crescimento para a imortalidade. Vê, pois, a que porta recorres na luta cotidiana. Vê, pois, a que porta recorres na luta cotidiana, porque apenas por intermédio do ensinamento do Cristo alcançarás o caminho da verdadeira libertação. Libertação dos nossos erros, libertação das nossas enfermidades, libertação de tudo de errado que nós fizemos antes e que nos pesa demais. Mas se eu entro pela porta do Cristo, obtenho o aprendizado, se eu faço desse ensinamento o meu serviço, se eu posso então dizer que eu estou caminhando para a imortalidade com Jesus, eu também posso dizer que eu estou alcançando a libertação que me tira de todos os sofrimentos pelos quais eu tenho chorado tanto. Em nome de Jesus, eu quero agradecer a oportunidade do trabalho de hoje. Quero agradecer a vocês, meus irmãos, por mais este dia de estudos e agradecendo a Jesus, aos nossos amigos espirituais. Até a próxima semana, se Deus quiser.